Olá, boa tarde. Eu sou Cheva, sou fisioterapeuta, sou docente também, por paixão, né, por amor, e eu ensino a disciplina de saúde da criança e do adolescente em algumas universidades aqui. E queria falar um pouquinho para vocês dessa experiência que eu estou tendo com as crianças com TEA, desde que eu fiz a formação em ABA. Eu me apaixonei ainda mais pela temática, e aí eu venho pesquisando muito, venho aplicando muitas coisas, tentando fazer uma intervenção mais baseada em evidências possíveis. A gente ainda não tem muitos protocolos estabelecidos, a gente ainda está engateando dentro da fisioterapia nessa área de pesquisa, mas é muito importante que a gente se aproprie desse assunto para poder ajudar as crianças, ajudar as mães, né, ajudar toda a dinâmica, todas aquelas pessoas que estão envolvidas na rotina da criança. E principalmente para a gente se apoderar como fisioterapeuta dessa área de atuação, certo? Então, gente, nas minhas aulas eu sempre começo buscando uma definição. E isso não é legal em TEA. Por quê? Porque se eu quiser definir o que é TEA, eu vou estar limitando uma coisa que é tão ampla e é tão cheia de particularidades. Então, o que é que a gente tem, né? De uma maneira geral, esse assunto ele vem sendo abordado, discutido exaustivamente há 35 anos e não se chega ao certo num consenso. Mas, de uma maneira geral, vai ser um transtorno, né, do desenvolvimento neurológico que vai repercutir tanto na comunicação quanto na sua atitude social e no desenvolvimento de uma maneira geral, né, do desenvolvimento de uma maneira mais global. E eu queria chamar a atenção de vocês de por que vocês acham que é tão importante a gente estar aqui discutindo essa questão conceitual, falando de TEA, que muitas vezes você, como fisioterapeuta, ou outros profissionais, ou até mesmo os pais e dentro da escola, questionam assim, mas o fisioterapeuta, ele atua no TEA? Então, gente, é muito importante a gente entender que a incidência ela vem aumentando assustadoramente, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos. Então, no Brasil, estima-se que cerca de 1 a cada 160 crianças seja diagnosticada com TEA. E esse número é crescente cada ano. Então, as crianças elas são frequentemente estigmatizadas e discriminadas e têm os seus direitos violados. Então, o que a gente quer é assegurar que essas crianças elas sejam compreendidas e que elas consigam se expressar da melhor maneira possível, do ponto de vista do cognitivo, de comunicação, que elas se façam entender. Então, fora isso, o custo do tratamento é muito alto. Então, se a gente consegue identificar essa criança precocemente, a gente dá uma assistência precocemente a essa criança, ajuda a criança a se organizar do ponto de vista sensorial, do ponto de vista motor, e facilita a interação. Porque vocês vão ver daqui a pouquinho como a motricidade ela interfere no comportamento social dessa criança. Como essa motricidade ela interfere na capacidade dessa criança se comunicar e se expressar, certo? Então, se a gente intervém, a gente consegue gerar uma qualidade de vida para essa criança. A gente consegue melhorar o contexto familiar. A gente ajuda essa criança no processo de inserção em todos os campos, né? De lazer, de educação. Então, como a gente pode fazer isso, né? Então, o transtorno do espectro autista, gente, ele vai ser um transtorno do desenvolvimento neurológico, como eu falei para vocês. E a apresentação clínica ela vai ser extremamente variada. Extremamente variada. E vai cursar, principalmente, com dificuldades de comunicação e interação social. E pode também se caracterizar pela presença de comportamento e ou interesses repetitivos ou restritos. E aí a fisioterapia vem atuar muito nessa questão do comportamento repetitivo e no comportamento estrito. O que é restrição para essa criança? Por que esse comportamento está acontecendo? Por que ele tem um repertório motor ainda restrito?
Então, a avaliação, ela vai ser parte fundamental do processo. Porque se a gente não fizer uma avaliação criteriosa de identificar essa criança dentro de um contexto e identificar as falas das pessoas que convivem com essas crianças, a gente não vai conseguir montar um programa fidedigno, a gente não vai conseguir montar um programa bem direcionado. Então, a parte fundamental da nossa intervenção, ela inicia uma avaliação criteriosa, uma avaliação com instrumentos de avaliação validados, que a gente consiga realmente identificar onde a gente pode e como a gente pode ajudar essas crianças, certo? Então, como eu posso identificar? Na verdade, esses sinais, eles iniciam bem cedo, na criança com primeiros meses, nos primeiros meses, mas nem sempre a gente consegue ter um olhar atento a isso, porque acha que a criança ainda vai desenvolver, e nem sempre, é importante vocês entenderem, que nem sempre, se a criança vai apresentar um desses sinais, ela tem TEA. Isso é como se fosse um checklist. Esses são principais sinais que a gente deve estar atento à criança, desde a idade muito tenra mesmo, mesmo no começo. Por exemplo, aquela criança que ela tinha um repertório verbal ou que adquiriu a marcha e que de repente ela começou a perder esses padrões. Ela evoluiu, ela começa a perder habilidades que já foram adquiridas. Outra coisa que não é habitual. Se a gente está num ambiente e um copo cai, ou se você é chamado a atenção com chocalho, ou qualquer coisa do tipo, a tendência automática nossa é de voltar o olhar para aquele estímulo sonoro. Então, não é o que acontece nas crianças com TEA, ou acontece numa frequência muito mais baixa. São crianças que habitualmente não apresentam um sorriso social, apresentam um baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado. Por exemplo, você chama a criança e diz assim, fulaninho, olha para mim. Olha para mim. E a criança, normalmente, ela não olha. Ou ela é capaz de olhar, mas ela não consegue fixar o olhar. Ela vai ficar por um curto espaço de tempo, porque ela não consegue se ater naquela atividade, ela não consegue fixar o olhar. Baixa atenção à face humana, por exemplo. Você pode estar aqui, toda pintada de borboleta, com a coroa na cabeça. E se você tiver um cubinho, aqui, algum objeto próximo a você, normalmente a criança ela vai ter preferência pelo objeto. Então, são pequenas coisas, são pequenos detalhes que eles vão estar presentes desde muito cedo e que a gente pode estar atento, porque não é necessário a gente ter um diagnóstico fechado para estimular essa criança, certo? A criança ela pode apresentar um atraso importante na fala, na comunicação, apresentar pouca ou nenhuma vocalização. São crianças que habitualmente não aceitam toque, né? Ela tenta retirar, né, fazer fuga aquele toque. Ou são crianças que têm aversão mesmo ao toque, são crianças que ficam chorosas, irritativas. Não, gente, então como é que a gente vai identificar o TEA? Como eu falei, ele pode ser percebido, né, dar alguns sinais desde muito cedo. Então, ficar atento a crianças que perderam habilidades que haviam sido adquiridas. Por exemplo, era uma criança que deambulava, né, ela já tinha adquirido a marcha e ela começa a apresentar uma involução nessa marcha. Ela volta à fase de engatinhar. Ou é uma criança que verbalizava e por algum motivo ela começa a diminuir aquele repertório, ou começa a não verbalizar, trabalhar mais o gestual, certo? São crianças que habitualmente não se voltam aos sons no ambiente. O que é que a gente espera? Se a gente está num ambiente aqui, em silêncio, e algo cai, ou alguém faz algum barulho, automaticamente a gente volta o nosso olhar para identificar de onde veio aquele som. Então, as crianças com TEA, normalmente, elas não têm essa habilidade. Não apresentam sorriso social, apresentam contato ocular e deficiência no olhar sustentado. O que é isso? Então, são aquelas crianças que você chama, certo? Olha para mim, Theo, olha para mim. E aí ele não olha para você. Ou
é uma criança que olha para você e você fala assim, ó, vamos fazer um acordo. Acabou. Ele já está olhando outra coisa, ele não conseguiu fixar, ele não conseguiu sustentar o olhar em sua face. Até porque são crianças que normalmente têm uma baixa atenção à face humana, certo? Tá dando retorno aqui para mim, Cíntia. Parou? Então, baixa atenção à face humana, né? Então, se você está aqui, mesmo que você esteja chamando atenção para a sua face, com pintura facial, com uma tiara cheia de cores na cabeça, normalmente essa criança, e tiver um cubinho perto de você, ou algum objeto que chama a atenção da criança, ele vai dar preferência ao objeto, certo? São crianças que podem apresentar pouca ou nenhuma vocalização, ou crianças que apresentam a comunicação comprometida e elas conseguem desenvolver a linguagem mais tardiamente, certo? Normalmente com um repertório menor que o adequado para a idade. São crianças que podem ter aversão ao toque, não aceitam o toque de maneira nenhuma. São crianças que podem não aceitar o toque e se expressar através do choro, da irritabilidade, da fuga. Normalmente são crianças que não respondem ao nome. Então, isso a gente consegue ver ainda nos primeiros meses, né, 6 a 8 meses de idade. A criança, quando você chama pelo nome, ela já é capaz de associar que aquele nome é o nome dela. Ela já direciona o olhar, certo? Nem sempre ela vai olhar quando for chamada, porque você pode testar vários nomes. Luísa, Fernanda, e ir chamando, e ver se a criança ela vai apresentando essa mesma resposta. Ou se quando ela é chamada pelo nome, ela reconhece que é o nome dela. A imitação dessas crianças normalmente é mais pobre. Por quê? Se você pega uma criança com desenvolvimento típico, de 2 a 3 anos de idade, são crianças que gostam de imitar, principalmente mímica facial. Então, se você faz a careta, a criança quer fazer igual. Brinca de sombra. Então, a criança com TEA normalmente tem essa imitação mais pobre, um repertório mais pobre, e normalmente não tem iniciativa. São crianças com baixa reciprocidade social, um restrito engajamento social. Tanto ela tem pouca iniciativa, quanto uma baixa disponibilidade de resposta. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, você chega com a criança, e é normal tentar já fazer um contato. Diz assim, oi, e aí, tudo bom? E às vezes a criança não responde, ou ela olha para você e baixa a cabeça, ou ela simplesmente fica apática. Ela não vai ter nenhuma reciprocidade àquilo que você está trazendo para ela, aquela informação que você está trazendo. Ou ela pode responder só o que for perguntar. Por exemplo, olha só, hoje o dia está muito bonito. Você acha que o dia está bonito? Sim, não, certo? Então, tanto ela tem pouca iniciativa de iniciar uma conversa, iniciar um diálogo, iniciar uma interação, mesmo que seja, né, gestual, quanto essa baixa disponibilidade da resposta mesmo, ela responder só o que é necessário quando é uma criança verbal. Então, por exemplo, outra coisa que pode chamar nossa atenção, acender lá a bandeirinha vermelha, são interesses não usuais, como a fixação por estímulos visomotores. Então, aquela repetição. São crianças que podem apresentar também um incômodo incomum com sons altos. Ela apresenta uma irritabilidade além do esperado, não só com a questão auditiva, com questões sensoriais de uma maneira geral. Então, se você começa a conversar com os pais ou responsáveis daquela criança, e começa dentro do contexto da escola, perguntar como é a hora do lanche, qual tipo de alimento essa criança suporta. Então, isso são sinais sensoriais. Quando você começa lá na introdução alimentar daquela criança, ela claramente apresenta uma aversão às texturas específicas. Uma criança que tem uma dificuldade com os sólidos, tem chegam a regurgitar mesmo, ou não suportam alguma textura específica. Crianças hiperreativas à luz. Então, todos esses são sinais de que aquela criança ela não está conseguindo modular bem esses estímulos que estão sendo ofertados. Ah, mas isso
Uma criança que apresenta esse comportamento necessariamente tem TEA? Não. Eu chamo a atenção novamente. Isso são alguns sinais. Por exemplo, uma criança prematura ela pode apresentar isso porque ela não tem o seu sistema sensorial amadurecido adequadamente pela própria prematuridade. Mas é algo que pode estar presente na criança com TEA e que nós devemos ficar atentos se tem um ou mais sinais que ocorrem com frequência e que tenham uma repercussão na função dessa criança, certo? Então, distúrbio do sono moderado ou grave, irritabilidade no colo e pouca responsabilidade no momento da amamentação. Então, aquela criança que normalmente no momento da amamentação, a gente sempre fala que a amamentação é um momento da mãe e o bebê, né? É um momento de conhecimento, é um momento de troca, de olhar. Então, geralmente é uma criança que mesmo lá no peito, ela não interage com a mãe, ela não direciona o olhar para a mãe. É uma criança que normalmente não faz o toque, ela assume uma postura mais largada ao seio, né, com o mínimo de toque possível. Elas não têm aquela postura muito simétrica do aconchego, do acolher, e normalmente não fazem contato visual. Então, esse gráficozinho eu achei muito legal, que ele vai mostrar alguns sinais de alerta que a gente pode identificar aos 6, aos 9 e aos 12 meses. Vocês vejam como são pequenas coisas, que elas acontecem já precocemente e que elas podem ser orientadas. Muitas vezes elas nem precisam de uma intervenção, mas elas precisam de um acompanhamento, certo? Então, por exemplo, uma criança que aos 6 meses tem pouca expressão facial, baixo contato ocular, ausência do sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo, porque uma criança de 6 meses, tudo que ela quer é explorar o mundo. Ela quer interagir, ela quer tentar alcançar, ela quer tentar pegar, ela quer explorar, quer levar as coisas à boca. É uma criança que ri, que quer chamar a atenção. Então, se você tem uma criança aos 6 meses que não apresenta muita expressão facial, que não consegue manter esse contato por muito tempo, é uma criança que normalmente não sorri e não interage, fica atento, né? Vamos fazer o acompanhamento dessa criança, vamos ver como ela vai proceder nos próximos meses. Vamos ver se aos 6 meses ela já alcançou os marcos motores do desenvolvimento. Então, aos 9 meses, é uma criança que normalmente não faz troca de turno comunicativa, por exemplo, ela não balbucia, mamã, papá, não olha quando é chamada, não olha para onde o adulto aponta e tem uma imitação pouca ou até mesmo ausente. Aos 9 meses, a criança ela já tenta fazer a imitação, né? Principalmente das expressões faciais. Abrir a boca, apertar os olhos. Aos 12 meses, a criança ela pode apresentar ausência de balbucios, não a presença de gestos convencionais, como, por exemplo, abanar para dar tchau, que a criança aprende, ou bater palma, certo? Não fala ainda mamãe e papai, né? Não fala nada, não consegue falar ainda nem mamãe nem papai. E a ausência dessa atenção compartilhada, ela não consegue compartilhar a atenção. É uma criança que ela faz atividades segmentadas, certo? E em qualquer idade, gente, em qualquer idade, uma criança que ela perde a habilidade, ela deve ser acompanhada, certo? Mais uma vez, não necessariamente ela precisa ter uma intervenção, mas ela precisa de um acompanhamento. A gente precisa seguir no acompanhamento dessa criança, tá? E aí, dentro da fisioterapia, eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão que eu acho fundamental. O desenvolvimento, ele é sensório-motor. Uma das principais características da criança com TEA vai ser essa dificuldade na modulação sensorial. Então, eu digo sempre que a questão sensorial, as informações sensoriais que são enviadas para o meu cérebro é a pergunta. Então, se eu não tenho uma pergunta bem feita, bem elaborada, eu não vou conseguir dar uma resposta adequada, né? Então, se minha pergunta não está clara, eu nunca vou conseguir dar uma resposta adequada. Ou eu vou dar uma resposta incompleta, ou eu vou dar uma resposta incorreta. Da mesma forma, é o sensório motor. Então, se o sensorial é o meu input, é a minha pergunta, são todas aquelas informações que vão para o meu cérebro para ser moduladas, processadas, organizadas e executadas a partir do ponto de vista motor. Se eu tenho
alguma alteração sensorial, a minha resposta motora, ela também vai ser inapropriada, inadequada ou atípica, em maior grau ou menor grau, certo? Mas vai haver uma repercussão motora. Então, estudos mais recentes dos últimos 5 anos mostram que aproximadamente 50% das crianças com TEA apresentam déficits motores variados, em maior ou menor grau, certo? E como a gente pode identificar essas repercussões motoras? Então, uma coisa que é muito clara, muito frequente, vai ser o atraso dos marcos iniciais do desenvolvimento. Muitas vezes, a preocupação maior ela ocorre quando chega a fase de marcha, né? A criança chega aproximadamente ali 1 ano e 6 meses e não adquiriu a marcha ou não adquiriu a postura de pé adequada. E aí é quando há uma preocupação maior, certo? Só que esse atraso nos marcos, eles podem ter acontecido muito antes. Por exemplo, uma criança que teve uma dificuldade ou um atraso em adquirir a postura sentada, uma dificuldade em manipular esses objetos, uma dificuldade em realizar alcance, certo? São crianças com gestos e imitações deficitárias. O controle postural é muito pouco eficiente. Por exemplo, é uma criança que com 8 meses está conseguindo se sentar. E aí, se você oferece um objeto para ela, aqui ela precisa fazer uma rotação de tronco, ela facilmente se destabiliza, ela cai, ela pode não ter a reação de endireitamento e equilíbrio. Por quê? Porque a informação proprioceptiva que está chegando para essa criança, a informação sensorial que está chegando para essa criança, não está sendo modulada de maneira adequada para que ela dê uma resposta também adequada, certo? E algo muito frequente vai ser a dispraxia nessas crianças, que ela segue com a incoordenação motora, associada a um déficit de equilíbrio, que dificulta e muito o engajamento em atividades nessas crianças. Desde ontem vocês têm participado de várias discussões aqui online, e eu queria aproveitar para agradecer de estar aqui nesse evento, porque eu estou achando ele fantástico. Muito feliz em estar participando mesmo. Tenho aprendido muito e espero contribuir um pouquinho, tá? Então, vocês têm ouvido muito falar nessa dificuldade de engajamento em atividades. Então, as crianças com TEA têm muita dificuldade de engajar essas atividades. Então, por quê? Por vários motivos. Por questões sensoriais, por questões de atenção, por questões de concentração, por questões cognitivas, mas também por questões de incoordenação motora e déficit de equilíbrio. Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, se a gente tem que fazer uma tarefa de pintar, tá? E a gente senta no chão para fazer essa tarefa de pintar, a gente não vai ter o mesmo grau de dificuldade se a gente estiver sentado numa cadeira, com os pés bem apoiados, com a postura boa e o braço lá apoiado para poder pintar. Então, a qualidade da minha atividade, ela vai ser modificada de acordo com a qualidade do meu movimento e da minha postura. Se eu gasto muita energia para me manter numa postura, né, manter alinhado, sentado, ou manter a posição da mão, a força da mão, por exemplo, eu não vou conseguir gastar a mesma energia que eu iria para aprender, né, para engajar numa atividade, se eu não tivesse essa coordenação. Então, os estudos mais recentes têm mostrado essa associação da incoordenação motora e esse déficit de equilíbrio como fatores que podem determinar ou agravar essa dificuldade de criança em engajar em atividades. Então, essa alteração motora, gente, ela normalmente fica mais evidente por volta dos 2 ou 3 anos de idade. Por quê? É quando a criança, ela já adquiriu aquela habilidade motora, por exemplo, ela já consegue deambular, mas ela não tem a agilidade, ela não tem a velocidade, ela não tem, ela apresenta quedas frequentes, ela não tem a coordenação. Então, frequentemente, a gente observa, que é muito característico da criança com TEA, a fase de apoio inicial da marcha, ela vai ser diminuída. Por quê? Na fase de apoio inicial, a criança ela deve tocar o calcanhar no chão. Não é isso? Então, ela toca o calcanhar no chão, depois ela vai fazer a descarga de peso. Só que essas crianças também, frequentemente, têm aquela marchinha equina,
né? Ela tem aquela marcha na ponta dos pés. Isso faz com que ela tenha uma diminuição da mobilidade da articulação talocrural. Ela tem uma diminuição dessa mobilidade na articulação do tornozelo. Então, a fase de apoio inicial da criança, ela é diminuída, alterando todas as outras fases da marcha da criança, certo? Normalmente é uma criança que apresenta diminuição do movimento recíproco dos braços, é uma criança que anda mais em bloco, né, ela não consegue fazer bem a dissociação, e muitas vezes apresenta uma marcha lenta, com esses movimentos mais fragmentados. Por quê? Essa criança, ela apresenta alterações na organização, no planejamento, na verdade, é bem de antes, no planejamento, na organização e na execução motora, certo? Então, as três fases de planejamento, organização e execução motora, elas estão comprometidas, como eu falei já, em maior ou menor grau, certo? Então, por isso que essa marcha pode ser mais lenta, com maior gasto energético e os movimentos mais fragmentados, porque ele não vai ter uma sequência desse movimento muito adequada. Por quê? Porque ele não recebeu a informação sensorial adequada. Então, a motricidade fina, ela também é comprometida, certo? No TEA. E ela vai ser mais visível, ela vai ser mais gritante, que a gente chama até, na fase de 1 a 2 anos. Por quê? Nessa fase, a criança geralmente tem uma boa capacidade de alcance em qualquer postura, ou sentada, ela tenta ir à frente e alcançar um objeto, deitada, ela tenta girar e pegar um objeto, se ela estiver em prono, ela também tenta fazer esse alcance. Ela apresenta a capacidade de bater palminhas e geralmente fazer movimentos de rotação, de prono-supinação. Então, na criança com o transtorno do espectro autista, ela vai ter dificuldade nesses três marcos, tanto no alcance, quanto na habilidade de bater palma por causa da incoordenação. Girar a maçaneta, ela também tem uma dificuldade. Então, da motricidade fina, o que mais salta aos olhos vão ser esses aspectos. E são também norteadores para a gente fazer o segmento dessa criança, certo? Então, após os 2 anos, essa criança ela pode apresentar o que a gente chama de red flags, que vão ser aquelas bandeirinhas vermelhas que eu falei, né? Aqueles sinais que eu já tinha falado antes. Mas, particularmente, aos 2 anos de idade, a criança ela apresenta uma coordenação maior, que ela pode se expressar no movimento de balanço corporal, agitação dos braços e agitação dos dedos, certo? Então, são sinais de estereotipias que a gente deve estar atento em como intervir e, mas principalmente, a gente tem que saber por que ela está apresentando esse comportamento. É autoestimulatório? Ela está tentando se organizar? Isso interfere na função da criança? Porque a gente fala assim, são sinais que a gente deve estar atentos, sinais de alerta, mas se for algo que a criança usa para se organizar, para conseguir manter a atenção e que não está interferindo de forma significativa na função dela, ou que não é uma queixa principal das pessoas que estão ao redor daquela criança, talvez nem seja esse o meu foco, né? O meu foco de intervenção vai ser outro. Mas é importante a gente entender que isso pode acontecer e ficar mais evidente a partir dos 2 anos de idade. Outra coisa que a gente tem que estar atento e faz parte lá das nossas bandeiras vermelhas é uma sensibilidade atípica ao movimento. O que seria atípica? Uma sensibilidade exacerbada ao movimento. É uma criança que quando você coloca, por exemplo, eu quero trabalhar a propriocepção, a questão da sensibilidade dessa criança, e aí eu vou trabalhar com ela com diferentes texturas, em tapetes sensoriais. E vocês vão ver que vão ter superfícies que a criança ela realmente não suporta, ela não aceita. Então, ela vai ter uma sensibilidade atípica, né, excessiva aquele movimento, e ela não vai conseguir, por exemplo, fazer o apoio do calcanhar, porque aquele estímulo sensorial foi forte demais para que ela consiga dar uma resposta motora adequada, certo? Então, a soma, gente, dessa resposta sensorial aumentada com a paresia, né, que vai ser uma fraqueza muscular muito comum nas crianças com TEA, que elas podem evoluir com um quadro de hipotonia,
isso restringe o repertório motor dessa criança. Porque eu tenho duas condições associadas. Uma fraqueza muscular, que dificulta a realização do movimento em sua amplitude completa de movimento, né, e com força. Às vezes, por exemplo, a criança, ela até consegue pegar numa caneta, mas ela não tem a força de desenhar, aquele traço bem claro, né? Eu acho que quem trabalha já deve ter visto muito, que a gente usa até canetas que são mais pigmentadas, para que a criança não tenha que botar tanta força inicialmente e a gente consiga visualizar o traço e depois a gente vai fazendo a progressão disso. Então, mais uma vez, gente, ressalta a importância do motor, né, do sensório motor, na restrição daquele repertório da criança. Então, mais uma vez, a gente ressalta a importância de identificar isso quanto antes, para fazer uma intervenção adequada e precoce e melhorar a inserção dessa criança, dentro do contexto familiar, dentro do contexto de lazer, dentro do contexto escolar. E as AVDs, gente? As atividades dessas crianças, elas vão ser comprometidas em maior ou menor grau, dependendo do quadro que aquela criança apresentar. Então, por exemplo, uma criança que vai ter uma alteração do tônus muscular, né? Geralmente ela evolui com a hipotonia. É uma criança que apresenta uma fraqueza muscular. É uma criança que apresenta uma incoordenação, déficit de equilíbrio. E, além disso, ainda apresenta esses movimentos involuntários, que são aqueles clappings, né? Ou clappings também. Então, todos esses movimentos, né? Que podem ser autoestimulatórios, de tentar se organizar. Então, quanto mais componentes a criança tem, mais as atividades de vida dela ficam comprometidas, certo? Então, vocês acham que uma criança que ela tem alteração de tônus, ela tem fraqueza muscular, ela tem uma incoordenação, ela vai ser capaz de se comunicar bem, de se expressar bem? Se ela tem dificuldade em expressar as mímicas faciais, por exemplo, porque ela tem uma hipotonia, porque ela tem uma fraqueza, ou por outros fatores que vão estar associados. A gente sabe que vários outros fatores podem estar associados. Mas ela vai ter uma forma de se expressar bem, o corpo fala, né? Bem conhecido isso, o corpo fala, e a gente precisa ajudar a criança a se expressar, né, através do corpo, da maneira mais adequada possível. E aí, como é que eu vou diagnosticar? Na verdade, esse diagnóstico, gente, ele só normalmente se fecha mesmo por volta dos 3 ou 5 anos de idade. Ele não deve ser feito por um único profissional, ele vai ser feito por uma equipe multidisciplinar. O ideal é que fosse uma equipe aí interdisciplinar. Mas o que é importante? Primeiro que seja um profissional habilitado, que compreenda bem o desenvolvimento neurosensório-motor, e que use instrumentos. Tudo para a gente ter evidência científica, para a gente fazer o acompanhamento da evolução dessas crianças, para a gente ter um feedback e a gente saber se está evoluindo ou não com essa criança. E aí, para a gente apresentar para a família os ganhos que a gente está tendo com essa criança, é importante que a gente utilize instrumentos validados e confiáveis, certo? Então, dentro da avaliação formal do desenvolvimento, a gente tem a escala de Bailey, a gente tem a escala de Ames, a gente tem vários instrumentos, né? A gente tem também os indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil. A gente tem o MCHAT, que é para crianças com autismo. Além disso, né, da utilização desses instrumentos, é importante a gente fazer entrevista com os pais, com os familiares de uma maneira geral, entrevista com os professores, porque a gente precisa entender se aquele comportamento que é queixa para os pais também é queixa para os professores. Porque quando você começa a entender o contexto daquela criança, né, ela é inserida em cada um dos âmbitos da vida dela, ela pode ter, por exemplo, um comportamento inadequado com o pai que ela não apresenta com o tio, com a avó. Ou pode ter um comportamento inadequado na escola que normalmente não apresenta em casa com os pais. Então, mais uma vez, eu reforço com vocês, a intervenção, ela inicia da avaliação. A avaliação, ela precisa ser muito criteriosa.
ela precisa ser muito, muito bem pensada, ela precisa ser quantificada, notificada quanto à frequência que o evento ocorre, o local que esse evento ocorre, se ele se exacerba ou se ele diminui em alguma situação, certo? E aí, depois que a gente passar por todas essas etapas, a gente pode fazer uma observação direta, né? A gente ir em loco, né, no local onde aquela criança está, na escola, e observar o comportamento dela com os colegas, com os professores. E, mais uma vez, eu ressalto, essa avaliação, ela deve ser feita de maneira multidisciplinar, tá bom? E o fisioterapeuta é inserido também dentro desse acompanhamento à criança. Então, por exemplo, de uma maneira muito, muito geral, né, só para vocês entenderem um pouco de como seria esse fluxo, a gente vai analisar os sinais clínicos e a queixa dos responsáveis desse momento da entrevista, certo? Se a gente observar dentro da nossa avaliação clínica, né, dentro dos instrumentos que nós escolhemos para quantificar, para avaliar, para mensurar, a gente identificar atraso do desenvolvimento e o instrumento, por exemplo, o MCHAT, estiver alterado, a gente vai orientar os pais e responsáveis, porque, como eu falei, dependendo da fase que esses sinais estão aparecendo, nem sempre a criança vai precisar de uma intervenção, mas a gente pode fazer algumas orientações aos pais, aos responsáveis, aquelas pessoas que estão dentro da rotina da criança, e a gente faz uma reavaliação no período de um mês, certo? Então, demos as orientações, todos ficaram envolvidos, todos engajaram na elaboração de uma rotina adequada para a criança, na realização das atividades da estimulação motora, e a criança alcançou os marcos do desenvolvimento esperados. Então, ok, a gente vai só acompanhar essa criança. Não alcançou os marcos, então talvez seja a hora dessa criança ela fazer um acompanhamento multidisciplinar e especializado, né, fazendo as intervenções que forem necessárias. Então, quando a gente se propõe, gente, a trabalhar com a criança, é muito importante que a gente selecione quais modelos a gente vai seguir, o que é que a gente pode lançar a mão para ter o máximo de estimulação dessa criança, ou o que é que naquele momento serve para aquela criança. Porque, por exemplo, eu posso utilizar o modelo Denver em uma fase do meu tratamento e depois ele não ser mais suficiente para eu atingir os objetivos. Então, por isso que a avaliação ela vai ser constante. Eu avalio, eu faço minha proposta, eu reavalio, eu analiso se aquilo que eu estou fazendo está dando certo. Se não está, eu modifico e vou seguindo, certo? Até que eu consiga atingir os meus objetivos, selecionando as ferramentas que vão me proporcionar isso, tá? A gente tem um APA, né, que vai ser a estimulação cognitivo-comportamental baseada nessa análise do comportamento aplicado. A gente tem o coach parental, a gente tem a comunicação suplementar e alternativa, que é o PECS, que a gente vai trabalhar muito com aquelas crianças que não são verbais, que é um sistema de comunicação com troca de figuras. Então, se você quer trabalhar com essas crianças com TEA, é muito importante que você se aproprie dessas temáticas, de entender quais são os recursos, para poder selecionar o que melhor se aplica para o seu paciente, certo? Então, falando um pouquinho dessas modificações neurosensório-motoras que as nossas crianças vão ter e como é que a gente pode intervir. Então, as principais modificações que a gente vai encontrar na criança com TEA vai ser apatia, estereotipias podem estar presentes ou não, ou podem estar presentes de maneira discreta, déficits proprioceptivos, paresias e hipotonia, alteração de equilíbrio, déficit na motricidade ampla e fina, alterações da marcha, né, que normalmente, né, como eu falei já, tanto a fase de apoio inicial está comprometida, porque normalmente é uma criança que tem essa marcha equina, quanto a sua articulação, né, talocrural, a articulação lá do tornozelo, ela vai ter uma limitação mesmo na amplitude. E a dificuldade em imitar. O que é que a fisioterapia ela pode atuar de maneira mais direta? Primeira coisa, deve ser proprioceptivo. Então, gente, propriocepção. O que é o sistema sensorial, né? Quais são as informações que o meu cérebro vai responder para permitir que eu execute um movimento? Ele precisa saber da posição dos meus segmentos corporais,
ele precisa saber da velocidade de movimento das minhas articulações, ele precisa saber ter noções de profundidade, de espaço, e fora todas aquelas informações que vão ser ofertadas pelos órgãos do sentido. Então, os proprioceptores, eles vão dar informações essenciais para o planejamento, organização e execução do movimento. Então, se a criança ela tem déficit proprioceptivo, é primordial eu trabalhar a propriocepção dela, certo? A paresia e hipotonia, a gente vai atuar também, principalmente na paresia. A hipotonia, ela vai vir, né, por consequência, a gente vai conseguir melhorar qual os ônus dessa criança, a partir das informações proprioceptivas, a partir do fortalecimento muscular, melhorar o equilíbrio dessa criança, que pode ser associado a um treino proprioceptivo, exercícios de motricidade ampla e fina, e essas alterações da marcha, certo? A dificuldade em imitar, ela vai ser reduzida. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho de alguns artigos recentes, agora de dezembro de 2019, que mostram como a fisioterapia ela tem uma repercussão na melhora motora dessa criança e na capacidade de diminuir o erro na imitação. Então, a gente vai atuar nas disfunções musculoesqueléticas e proprioceptivas, na modificação da postura e do movimento, porque quando a gente consegue, gente, promover para a criança com TEA uma postura adequada, uma organização do esquema corporal, é uma criança que ela vai apresentar menos mecanismos compensatórios, ela vai gastar menos energia para ficar naquela postura e ela vai poder se concentrar, gastar mais energia em outras habilidades cognitivas, por exemplo, de inteligência, de comportamento. Então, a gente vai utilizar a cinesterapia tradicional, a gente vai trabalhar com a organização dos estímulos sensoriais, sempre com auxílio, com encaminhamento, contando com os nossos amigos TEOs. A organização, o estabelecimento de rotinas e previsibilidade. Previsibilidade, gente, a gente precisa da criança, independente dela ter algum comprometimento ou não. Imagina que, se eu chego, pego vocês, boto no meu carro e vou embora. Isso vai causar uma angústia em vocês, né? No mínimo, uma angústia. Porque para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Então, quando a gente está angustiado, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode ter reações diversas. A gente pode chorar, a gente pode gritar, a gente pode apresentar irritabilidade, a gente pode se calar. Então, tudo que você for fazer com a criança, dê a previsibilidade. Olha, filho, a gente vai no supermercado, depois a gente vai fazer isso. Ele chegou na sua sala de fisioterapia, você vai dizer, olá, tudo bom? Vai tentar conversar. E vai dizer, hoje a gente vai brincar disso. Então, dá previsibilidade. Estabelece rotina para poder dar tranquilidade a essa criança, tá bom? A ecoterapia, ela tem apresentado resultados fantásticos também na criança com TEA, por causa do movimento tridimensional, melhorando o ajuste postural, tem melhorado muito a interação, essa interação da criança com o animal, estabelece vínculo, acalma a criança, diminui a ansiedade. Então, a terapia tem se mostrado muito eficiente no tratamento das crianças com TEA. A hidroterapia, tem um artigo agora também, de novembro, eu acho, 2019, mostrando, eu vou falar para vocês mais na frente, eu acho que é o próximo, cenas dos próximos capítulos. Então, eu separei alguns artigos para vocês. O nosso tempo está acabando. Já estou vendo aqui, Cíntia. E vou tentar falar rapidinho para vocês. Esse estudo é uma revisão para ver a eficácia da fisioterapia, né, a intervenção fisioterapêutica nas habilidades motoras das crianças com TEA. Então, é um artigo maravilhoso, foi publicado agora, em 2019, na terceira Conferência Internacional de Educação Especial. E ele observou, né, que em todos os estudos avaliados, na verdade ele teve 3 grandes estudos, né, que foi avaliado e discutido, mas em todos a fisioterapia ela foi capaz de incrementar a coordenação bilateral, o equilíbrio, a força, a agilidade, né, na defesa manual, velocidade da corrida, melhora do controle postural, reduziu significativamente o erro na imitação e melhorou a destreza manual.
Então, esses resultados todos foram estatisticamente significativos. Depois, se vocês quiserem, eu posso até ver com o pessoal da organização se eu tenho como disponibilizar esses artigos aí para vocês, tá? Mas muito bom, vale a pena a leitura, super atuais. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho qual é a proposta, né? Que, como eu disse, é muito importante que a gente faça a nossa intervenção baseada em evidências. Então, a parte da motricidade fina, um dos estudos que eles pegaram foram 36 crianças, divididas em 2 grupos. Um que era um ritmo, que ele chama, que ele vai estar baseado também na musicalização, no ritmo, e o outro mais robótico, certo? Então, a motricidade fina, ela foi trabalhada a partir de pitada, né, de colorir, desenhar, cortar e colar. E a motricidade grossa, ela foi estimulada através de exercícios de equilíbrio, de coordenação, de imitação, ritmo e propriocepção. A maioria dos protocolos teve duração de aproximadamente 8 semanas, sendo realizados de 3 a 4 sessões por semana e duração entre 30 e 45 minutos. Então, esses resultados, eles foram avaliados após, né, um treino de 8 semanas com essas crianças. Um outro estudo, ainda dentro desse que eu estou falando, foi um relato de caso de uma criança com 9 anos de idade, com comportamentos autoestimulatórios, né, muito em coordenação de membros superiores. Certo. O comprometimento da motricidade fina e grossa e da comunicação. Ele teve que fazer uma estimulação por um tempo maior, né, de 20 semanas, mas apresentou melhora na resposta motora e redução do comportamento autoestimulatório. Então, isso é evidência para a gente. O que é que foi trabalhado nessa criança também? Equilíbrio, coordenação, propriocepção, certo? Um outro estudo, eu vou já responder as perguntas, certo? Estou terminando aqui essa parte das evidências, eu já vou começar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Isso aqui me chamou a atenção demais. Esse artigo, ele foi publicado em fevereiro de 2019, e ele teve o objetivo de avaliar a percepção dos familiares, né, dos responsáveis das crianças com TEA, sobre a importância da fisioterapia e a relação que isso tinha, né, com o quadro motor da criança. Então, revelou que 46,66% das crianças, né, que foram abordadas, elas tinham algum grau de perda da função, né, por um quadro motor, e que 53,3% dos pais ou responsáveis não consideravam a fisioterapia como um fator impactante na vida dessas crianças. Eles não davam valor, não é que eles não davam valor à fisioterapia, mas eles não achavam que dentro de todas as abordagens que aquela criança precisava ser submetida, a fisioterapia deveria fazer parte. Então, esse artigo, quando eu li, me saltou os olhos, assim, gente, a gente precisa, como fisioterapeuta, mostrar os benefícios que a gente pode trazer para essas crianças. Porque a gente pode, dentro de uma equipe, melhorar muito a qualidade de vida dessa criança, melhorar muito o desempenho dessa criança. Então, esse artigo eu queria que vocês vissem também. E esse aqui, o desculpa, que é algo que muitas vezes a gente nem se atenta. A abordagem da fisioterapia respiratória na criança com TEA. Por quê? Normalmente, a fisioterapia é um campo relativamente novo dentro dessa equipe. Quando a fisioterapia existe, normalmente é voltada à função motora da criança. Mas esse estudo, que foi agora de 2019 também, ele avaliou, né, a função respiratória das crianças de 7 a 14 anos com autismo, com crianças com déficit de atenção e hiperatividade e também com síndrome de Down. Eu não estou lembrando agora quantas crianças foram, mas enfim, eles avaliaram através da avaliação clínica, da oximetria e da espirometria. Viram que as crianças com TEA, eles têm uma predisposição maior do que a população em geral a desenvolver quadros de asma, bronquite, e que tiveram uma melhora
Aí foi feito um grupo de intervenção e um grupo controle. E que, quando comparado ao grupo controle, as crianças com TEA do grupo intervenção melhoraram a saturação para quase 100%, todas elas, e apresentaram na espirometria uma melhora da capacidade expiratória, certo? Então, isso é muito importante na criança asmática. E o que é que foi feito de intervenção nessas crianças? Aceleração do fluxo respiratório, estimulação diafragmática, controle postural, estímulos da tosse. Então, condutas relativamente simples, que são do nosso cotidiano, que apresentaram uma repercussão bem positiva na capacidade expiratória dessas crianças. Pronto, gente, acho que meu tempo está acabando, eu vou para as perguntas agora. Só lembrar de que quando vocês fazem a intervenção, né, a preparação para receber uma criança com TEA no ambiente de vocês, não deixem estímulos demais, certo? Porque a gente pode perder o foco. Então, numa intervenção, selecione os recursos que você pretende usar com aquela criança. Tenha sempre um plano B. Por exemplo, eu quero estimular hoje o movimento de alcance dessa criança. Eu vou utilizar esse brinquedo e tenha mais uma segunda opção, porque pode ser que a criança perca o interesse por aquela, pode ser que a criança não tenha um interesse. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer demais a participação. Espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. Vou responder algumas perguntas que estão chegando aqui para mim. Regiane, do Rio de Janeiro. O fato de muitos autistas andarem na ponta do pé prejudica a coluna e como a fisioterapia pode estar auxiliando? Então, na verdade, como ele não faz essa fase de apoio inicial, que a gente chama, ele não coloca o calcanhar no chão, a parte posterior dos músculos, né, das perninhas, dos membros inferiores, ela acaba ficando mais encurtada do que a outra parte. Sempre que a gente tem um desequilíbrio dessas cadeias musculares, a gente pode ter várias outras repercussões, que pode ser na pelve, na coluna, com escoliose, por exemplo, pode ser um desalinhamento pélvico, uma alteração na altura dos ombros. Então, pode, posteriormente, causar dor por causa de uma alteração da biomecânica dessa criança. Como é que a fisioterapia ela pode atuar? Então, a primeira coisa é a gente melhorar a informação sensorial, né? Então, através de estímulos proprioceptivos, trabalhar também o alinhamento e o equilíbrio dessas cadeias musculares, por terapia manual, pode ser por meio do método do conceito Bobat, pode ser por facilitações. Então, independente do que for selecionado, né, do método ou da técnica que for selecionada, o que é importante é a gente restabelecer essa função proprioceptiva para alinhar essas cadeias musculares, restabelecer todas as fases da marcha e diminuir essa sobrecarga que vai ocorrer em pelve, coluna, ombro, às vezes até a cabeça chega a desalinhar, certo? Espero ter respondido aí. Mariana de Cajazeiras. Uma criança pode adquirir TEA na gestação por consequência da sua mãe tomar remédios abortivos. Na verdade, os fatores que podem causar TEA podem ser genéticos, podem ser biológicos relacionados à gestação, certo? Se ele pode ter adquirido por isso, as causas elas não são bem esclarecidas ainda, mas é uma das possibilidades, sim, é uma das possibilidades. Pelas questões ambientais também. Vladimir Santos, de Caruaru. E para uma família sem recurso algum, que tem uma criança com TEA, como enfrentar um quadro desses? É bem complicado. Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter o apoio da família, né? Independente do contexto, do recurso financeiro. A gente sabe que realmente é uma intervenção de alto custo, mas a gente tem vários centros de referências que atendem essas crianças. Tem algumas clínicas e escolas que também atendem essas crianças. E aí, dentro do contexto familiar mesmo, vamos dizer que por uma questão financeira, vocês, ou essa família, ela não tem acesso à fisioterapia, algumas coisas elas podem ser adaptadas para casa, como, por exemplo, tentar trabalhar, se tiver escada, se tiver batente, tentar trabalhar descargas de peso com essa criança, tentar trabalhar os alongamentos em casa, tentar trabalhar de maneira, a parte respiratória, por exemplo, um canudinho com um copo de água e tentar soprar, que mais? Tentar agachar com essa criança, correr com essa criança, atividades que normalmente são feitas com crianças com desenvolvimento
típico. O ideal é que realmente procure esses serviços de referência, ou essas clínicas, escolas que normalmente são vinculadas às universidades, né, federais ou privadas, e que eles têm, normalmente nas disciplinas, a oferta desse serviço. Então é isso, pessoal. Sigo à disposição pelo e-mail, chevacds@gmail.com, e aí vocês podem mandar umas perguntas lá pelo e-mail, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.